Esse podcast é uma produção do Futura, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho. Salve, salve, manas, minas e monas! Esse é o podcast Ela Faz Assim. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaís Bernardes, jornalista, e você sabe onde você tá? Você tá no ponto de encontro de mulheres incríveis. Fala, tropinha, Tamara Abreu na voz do time de operações aqui do canal Futura. Seja bem-vindo, fica à vontade, a casa é nossa. E aí, galera, eu sou a Bruna Camargos, produtora de conteúdo da Fundação Roberto Marinho, e vem chegando, vem com a gente. E para completar esse nosso time de mulheres incríveis, eu tô com uma mulher muito incrível. Ela é tão incrível que eu não consegui nem decorar tudo de incrível que ela tem, então vou ler aqui, porque ela é muito incrível. Ó, vamos lá. Ela é modelo, apresentadora, mestranda, ativista pela educação e sustentabilidade, atriz em formação, maravilhosa, incrível, não tá no roteiro, mas é. Osana Silva, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada por me receber, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Fazia tempo, né, que eu falava com a Bruna, vamos marcar. Não, gente, Finalmente. fazia tempo mesmo. Foi um negócio, né? Mas aí dessa aqui. vez deu tudo certo e eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Ai, Osana, é um prazer te ter aqui. E a gente já quer começando, né? Tá. Chegando nessas muitas facetas que a Thaís apresentou. Você faz um pouco de um tudo e tal. Tem uma faceta que é apresentadora de produtos no Domingão com o Hulk. Isso. Como é que você foi parar? Ah, TV? já tá com tempo. Vamos lá. Senta. Essa história. Não, mas assim, hoje eu sou assistente de palco do Domingão com o Hulk, né? Eu sou apresentadora e faço os merchandisings do programa, o recado dos parceiros do Domingão. E eu cheguei lá, assim, não tinha nenhuma possibilidade disso acontecer e aconteceu. Sabe quando você tá no lugar certo, na hora certa? Eu cheguei lá no ano passado, em dezembro, eu tô mais ou menos há 9 meses integrando o time do Domingão, porque eu acabei conhecendo o Luciano após fazer uma imersão na Amazônia, pelo um programa chamado Creators Academy, que é uma iniciativa do terceiro setor que leva micro-influenciadores para a Amazônia, para falar sobre a importância da floresta em pé, sustentabilidade, etc. Né? Porque esses micro-influenciadores acabam que, na sua comunidade, eles chegam mais forte do que os influenciadores que têm 2 milhões, 3 milhões. Né? E aí eu fui chamada para esse programa no ano passado, fui para a Amazônia, e uma das pessoas que estavam envolvidas nesse programa que eu não sabia era o Luciano. E aí ele, no final da imersão, pediu uma reunião com todo mundo que foi para contar como é que foi a experiência, o que a gente achou. Sendo que aí eu, da favela abençoada por Deus, no Recife, na época eu tinha 3 mil seguidores. Enfim, não tinha mal saída do Recife direito. Tava no DF fazendo mestrado. Eu nunca tinha pisado na Rede Globo, eu nunca tinha cruzado com o Luciano Huck. Eu não ia fingir costume que eu tava numa reunião no Zoom com o Luciano Huck lá. Desculpa. E aí, o pessoal tudo fingindo costume aqui. Ai, Luciano, boa tarde, não sei o quê. Todo mundo blaguezinho. Te encontrei ali na esquina, né? E eu, gente... E a minha mãe aqui, ó. Meu Deus do céu! Você tá na reunião com o Luciano Huck. E aí, meu Deus... Aí, ele foi Já fazer... tinha contado pra metade da família. Gente, Osana, vocês não sabem. No grupo da igreja, grupo da família. Nossa, de tudo. Minha mãe é merendeira de escola pública. Já tava a escola inteira assim. Como é que ela vai falar com o Luciano? A gente consegue ver? Sempre tem essa, né? Resultado da vida. Quando eu fui responder uma pergunta, eu falei, olha, deixa eu quebrar o protocolo aqui um pouquinho, porque eu tô falando com o Luciano Huck. Isso não é normal pra mim. Minha mãe está enlouquecendo. Eu preciso falar isso pra você. E não só responder. Aí, voltei pra minha resposta. Não, mas aí sobre sustentabilidade, vamos voltar. Ah, entendi. Aí ele, liga pra sua mãe, quero falar com ela. Aí acabou-se. Aí eu me ligar pra manhã, ela não atendia. Ligar pro meu pai, liguei pra diretora da escola, liguei pra Deus e o mundo pra minha mãe atender. Quando ela atendeu, eu atendeu. Peguei o telefone, botei assim, mãe, tem uma pessoa querendo falar com você. Aí ele, oi, dona Josete, com aquela voz dele que eu não sei imitar, né? Oi, dona Josete. Aí ela, quem que é, hein? Simpática. E eu, mãe, é Luciana. Ela, quê? Eu disse, Luciano, mãe. Aí, enfim, sei que ela falou com o Luciano, e foi uma gargalhada, então foi um negócio muito engraçado. Ele convidou eu e a minha mãe para conhecer o programa. E eu fui conhecer o programa em dezembro. E aí, no dia que eu conheci o programa, ele chamou a gente para conversar no camarim e tal, conhecer aquela coisa. Ele sempre muito simpático. Aí,
ele foi e disse, olha, eu acho que você deveria fazer o teste. Que a gente tá montando um casting aqui para fazer merchan. E eu acho que você deveria fazer o teste. Aí minha mãe do lado, claro, ela vai, Com certeza. sim, pode deixar que ela vai. Não sabia nem se eu queria. Eu, não, disse, claro que eu quero, né? Mas assim, nunca fiz TV, nunca pisei num estúdio de TV antes, nunca tinha parado na frente de um TP antes. Mas vamos lá, vamos fazer o teste. Eu não sou de passar oportunidade. Fui, fiz o teste. Mas o teste era no mesmo dia, era na mesma semana? Não. Eu fui pra casa, voltei umas semanas depois, eles me ligaram. Era dia do Jogo do Brasil, eu lembro como se fosse hoje. Pessoal, oi, tudo bom? Aqui é da TV Globo. Aí eu, ai meu Deus. No meu WhatsApp. Você pode vir pro Rio de Janeiro? Era uma sexta-feira. Você pode vir pro Rio de Janeiro na segunda? Claro. Aí eu, claro, posso. Ela, tá bom, vou te enviar a passagem. 5 minutos. Pô, passagem. Que isso? Eu peguei o voucher da passagem. Não sei se posso falar isso aqui. Pode. Qualquer pode. coisa a Não, produção com certeza. corta depois. Eu peguei o voucher da passagem e falei... Olha isso aqui. O povo comprou uma passagem aérea em 3 dias de distância. A gente não pode fingir costume, gente. Vamos normalizar isso, Avião, gente. ainda é Eu avião. vou pra Recife, eu tenho que comprar passagem com 3 meses de distância, que senão eu não consigo comprar mais. Enfim, a mulher mandou a passagem, eu fui na segunda-feira, já era dentro do estúdio, plateia lá, tudo montado, me botaram na frente de um TP e falou, vai. Aí eu fui. E aproveitando Deu assim, certo. aproveitando que a gente tá na linha do Luciano, ele chegou a te perguntar, né, qual era a sua história e tal, e a Sim. gente quer saber também qual é a sua história. Sim, o Luciano perguntou e aí eu contei a versão rápida. E aqui vai ser a primeira oportunidade, inclusive, desde que tudo isso começou, de eu contar a minha história com mais calma. Ah, que ótimo. Porque muita gente me conhece hoje só, assim, como assistente de palco do Luciano Huck, enquanto que eu já fiz milhões de coisas na minha vida. Bom, eu venho de uma favela chamada Abençoada por Deus, na periferia do Recife. É uma favela composta por palafitas. Para quem não sabe o que é palafita, é casa improvisada com madeira, na beira do rio Capibaribe. E a minha favela, inclusive, hoje ela não existe mais por conta de pressão imobiliária, etc. Foi retirada de lá. E aí eu morei lá na minha infância, junto com a minha mãe. Minha mãe, casada, me teve muito nova, casou muito nova e me teve como novinha. E, enfim, como todo casamento geralmente nova, acaba tendo esses problemas, a minha mãe separou. Mas separou porque meu pai era alcoólatra, tinha problema com álcool e tal, começou a dar problema em casa, separou. Vê, naquela época já era uma coisa muito complexa você separar, né? Imagina criar uma filha sozinha com 20 anos e tal, é muito complexo. E aí minha mãe muito desenrolada, rapidamente casou de novo. Sagaz. Meu pai, que é meu pai, seu Alcimar, ele, né, adotou praticamente, né, é minha filha. E também eles tiveram um filho, eu tenho uma irmã chamada Débora, que veio fruto desse casamento. E aí meu pai falou, bora, você vai morar com a gente, vocês vão morar tinha a casa da minha avó, meu pai bateu uma laje, como toda família brasileira. Bateu uma laje, levantou uma casa e falou, vamos embora, vamos morar juntos. Com nada, assim, nada. E aí eles começaram a construir a vida. E aí meu pai, ele era assistente de almoxarifado de banco, e ele sabia ler e escrever, porque ele estudou até o ensino médio, enquanto que a minha mãe só estudou até o ensino fundamental, porque ela teve que, muito nova, começar a trabalhar em casa de família. Casa de família é um termo engraçado, né? Como empregada doméstica. É engraçado que a gente fala dessa forma, né? Trabalhar em casa de família. É Como importante, se a né? minha Tivesse mãe não casas que não fossem de família. Pois é engraçado. Mas, enfim, como empregada doméstica. E aí, meu pai sabia ler e escrever, me botava lá na frente enquanto ele estava batendo tijolo, jogando um reboco, ele estava, vai, começa a ler aí. Então, eu tive privilégio, porque é um privilégio, querendo ou não, de uma educação desde muito nova, porque meu pai sabia ler e escrever. Então, ele ficava ali, bora. Não é assim que se lê essa palavra, desse jeito, e assim vai. Então, a gente pode dizer que foi a educação que mudou, Mudou a tudo. sua vida. E a gente estava tendo um papo antes também. A gente também pode dizer que, além de mudar a sua vida, foi ali que você viu como uma forma também de se proteger do racismo através da educação? Foi pela educação? Exato. Porque, assim, a gente não tinha noção do racismo estrutural envolvido em tudo isso, né? Mas foi a educação que me salvou, porque aí eu consegui aprender a ler e escrever direitinho e tal.
E aí tive a oportunidade de ir para uma escolinha de bairro. Ele me botou numa escolinha particular de bairro, que na perspectiva era melhor do que uma escola pública, na perspectiva deles. Então eu ia. Só que aí o problema que veio é que eu era a única menina negra daquela escola. Então tinha um outro menino, mas de menina era só eu. Então eu convivi com um racismo durante anos, que era vestido de bullying, que era o termo dado, por muito tempo. Então, a minha construção de infância, adolescência, pré-adolescência e tudo mais, toda foi pautada dessa forma. Então, eu não me achava bonita, não achava meu cabelo bonito, não achava nada bonito, porque eu tive essa... Ao mesmo tempo que era uma saída dos meus pais para vou colocar ela numa escola melhorzinha, eu era exposta a essa situação porque eu era a única. Então, as crianças não entendiam. Então, eu recebi até, eu lembro muito nitidamente hoje, de uma menina que perguntou, mas você é diferente, você não vai brincar aqui, porque você é diferente, tinha alguma coisa em mim que incomodava. E aí era bolinha de papel no cabelo, era aquelas coisas de sempre. Mas a educação, depois de um tempo, foi a que me salvou, porque aí eu fui para o ensino médio, e no ensino médio eu fui para uma escola, um modelo de escola que é um modelo pioneiro no Brasil, que é o modelo de escola integral, onde lá, primeiro dia de aula, chegaram para mim e falaram, qual é o seu sonho? Eu falei, então, não sei. Eu não sei responder qual é o meu sonho. A gente fala o que quer ser quando crescer, mas a gente fala profissões, né? Não sei exatamente se essa profissão é exatamente o meu sonho. Então, a escola começou a fazer todo um trabalho, de acolhimento, desenvolvimento pessoal, protagonismo, autonomia, liderança. Eu passava o dia inteiro nessa escola, então era outra família, né, que se criava ali. Eu passava mais tempo na escola do que em casa, praticamente. E aí eu fui me desenvolvendo. Ali eu fui aflorando, fui líder de turma. E me joguei de cabeça também. Tudo que você pode imaginar eu fiz. Tá aí o poder da escola, né, Usana? Exato. Porque, assim, gente que vem de periferia, né? Eu sou daqui do Rio, eu sou de uma favela que chama Parada de Lucas, que é bem perto de Vigário Geral. Vocês que não são do Rio devem ter ouvido falar de Vigário Geral. Parada de Lucas poucas pessoas conhecem. Mas tem essa coisa de que você teve esse caminho entre a escola privada, né, e depois a escola pública. E eu sempre tive na escola pública, desde que eu me conheço. Eu fiz universidade pública também e tal. Tem esse campo da educação, que ela pode ser uma educação muito opressora, mas ela pode também ser uma educação muito libertária, muito emancipadora, né? Já dizia lá Paulo Freire. Como é que você percebe esse lugar da escola? Porque você fala, na nossa conversa, você falou do poder de sonhar, né? O quanto a escola pode, numa política, né, de um entendimento claro do que é educação, numa escolha por educação, porque educação a gente pode ter várias, né, gente? É uma escolha, tem vários tipos de educação. Quando você tem uma escola que promove esse tipo de educação, que é libertária, que é emancipadora, que é uma escola integral, que é uma escola que impulsiona os sonhos, né? O que isso significa para os alunos? Porque você me contou também sobre uma coisa muito legal, porque você fundou uma associação com ex-alunos da escola, né? Eu queria que você pudesse contar um pouco mais dessa experiência. Como é que foi isso? Isso, eu comecei, né, essa experiência da escola integral, a gente fazia um processo de acolhimento com os novos alunos. Então, a primeira semana de aula toda era com ex-alunos que passaram pelo mesmo projeto. E a gente fazia aulas de protagonismo, liderança, autonomia, 4 pilares de educação. Tudo era a gente que estava fazendo com aqueles novos alunos. E aí, depois, quando eu saí do ensino médio, eu senti muita falta de fazer esse acolhimento, porque no primeiro ano eu fui a acolhida. Aí no segundo ano eu já acolhia as turmas de primeiro ano. No terceiro ano eu já acolhia as turmas de primeiro ano. Então, quando eu saí do ensino médio, eu falei, não vou poder mais fazer acolhimento. Não! E aí, tanto eu quanto vários outros alunos também tinham essa mesma sensação. Então, a gente se juntou. E aí a gente falou, não, vamos continuar fazendo acolhimento. Então, mesmo fora do ensino médio, a gente voltava para a escola e continuava fazendo o acolhimento dos alunos de primeiro ano. E depois a gente começou a fazer acolhimento com os alunos de 8ª série também. A Secretaria de Educação começou a chamar a gente começou a trabalhar junto com a Secretaria de Educação. E aí veio o Ágora, que é a Associação Ágora, que até hoje faz um trabalho lindo lá em Pernambuco. Eu tenho muito orgulho mesmo de ter participado, né, do nascimento da Associação Ágora, que basicamente faz esses projetos de desenvolvimento com os alunos, desenvolvimento de protagonismo e tudo mais.
com os alunos de escola pública, porque a escola, ela justamente tem esse poder. Ela tem esse poder de, além da biologia, matemática, química, ela tem o poder de desenvolvimento do aluno em si, né? Do sonhar. Porque, independente das barreiras, né, da escola, independente das barreiras de onde você vive, da casa onde você mora, do bairro onde você mora, o sonhar, ele quebra tudo isso. Né? Você poder olhar para o seu ao redor e falar, eu posso ter uma vida diferente, eu posso proporcionar uma vida diferente para quem está aqui, ele é muito poderoso. E é isso que me salvou, é isso que salvou várias pessoas que eu conheço. E é isso que a escola me proporcionou, porque ela falou, ó, se você for pelos caminhos, né, esse aqui, principalmente o caminho da educação, você consegue ultrapassar tudo isso. E, inclusive, falar uma coisa engraçada aqui, eu estreiei na TV Globo. A primeira vez que eu apareci na TV Globo na minha vida foi uma matéria em uma escola, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu estava participando de uma formação com os professores. E eu falei exatamente isso, que foi exatamente o que apareceu na matéria. Que era falando que a escola ela tem esse poder de dar ao jovem a chance dele sonhar. E eu falei exatamente a frase que eu falei lá agora. Educação transformadora, né? Exato. E agora, assim, só ainda nesse campo da educação, você está fazendo um mestrado, né? Faço. E aí você também é bem engajada nessa questão das exigências climáticas, Isso. né? Agora. E conta um pouquinho sobre isso. Inclusive, no seu mestrado, você está investigando isso. Isso, exatamente, né? A educação, ela é uma paixão, mas aí depois de um tempo eu vi que tinham outras coisas também que não recebiam tanta visibilidade, né? E a emergência climática é uma delas, né? A crise climática é uma dessas questões que a gente ainda não dá tanta visibilidade e atenção. Como eu falei, eu venho de uma favela beira do Rio, né? Recife é a 16ª cidade mais vulnerável ao aumento do mar do mundo. E no Brasil ela está em primeiro lugar, ou seja, todos os anos o mar está subindo cada vez mais e vai encobrindo o Recife cada vez mais. E a minha favela é exatamente ao longo de um rio, então a gente recebe esse volume de água todos os anos. Então, época de chuva são enchentes assim, surreais todos os anos. Então, todo ano é a mesma coisa. E no ano passado, a gente teve a maior enchente da história, onde 126 pessoas morreram em Recife e região metropolitana, né? Não só a cidade do Recife. E parece que ninguém faz nada, sabe? Parece que assim, é um problema que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e não tem uma ação efetiva em cima disso. Então, eu comecei, né? Como eu já começava a trabalhar um pouco mais com rede social, começava a fazer um pouco de barulho por conta do trabalho de modelo, né? Tinha um pouco de visibilidade, fazia uns projetos sociais, então a prefeitura pega, vez ou outra, um jovem assim que se destaca que e fala, vem cá, participa dessa reunião aqui. Então, eu usei isso, eu falei, bom, se for para participar de reunião para ajudar, eu quero ajudar minha comunidade também. Então, comecei a bater na porta, todo mundo, isso aqui, a minha comunidade tá embaixo d'água. Teve pessoas da minha família, inclusive, que perderam tudo, assim. Prima que estava perto de parir e perdeu berço, guarda-roupa, enxoval de bebê, tudo. Eu juntei amigo, fui buscar berço e carrinho de bebê em outra cidade, porque ela perdeu tudo. Geladeira, fogão, sabe? E aí, acabou que eu vi aquilo ali uma questão que eu precisava me engajar mais, conhecer mais. E aí veio essa vontade de participar. E talvez nessa época você não tivesse nem uma ideia do que é o racismo ambiental. Exato. Que a gente tanto fala. Quando você teve essa consciência, você falou, caramba, isso aqui é racismo ambiental. As pessoas mais afetadas são pessoas negras, são pessoas periféricas. Qual foi o momento que você entendeu que aquilo ali era racismo ambiental? Através de uma iniciativa do terceiro setor também, um projeto chamado Juventude no Clima, do Instituto AICA. Eles abriram esse curso lá em Recife, justamente porque Recife é esse ponto focal.
abrir esse curso no Recife para discutir com a juventude periférica o que seria emergência climática. Porque é isso, a gente sofre com a emergência climática e não sabe nem que existe, não sabe como é que funciona. Então, muito sabiamente, o Instituto AICA montou esse projeto e eu me inscrevi, né? Falei, bom, é isso. Vou me inscrever e escutei pela primeira vez o termo racismo climático. Tive pela primeira vez uma aula maravilhosa que eu lembro até hoje, marcou o resto da minha vida, sobre raça, clima e gênero, essas intersecções, né? Como é que funciona. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. E aí eu conheci através desse instituto, através dessa iniciativa, e comecei a perceber que está envolvido com tudo, econômico, educacional, gênero, tudo está envolvido dentro da emergência climática. É o que a gente chama de problema complexo, né? Nas análises de políticas públicas, a gente chama a emergência climática como um problema complexo, porque ele está entrelaçado com tudo. Todas as questões estão entrelaçadas na questão da crise climática. Então, eu percebi que esse é um ponto para se trabalhar. E, assim, falando profissionalmente, ainda é um ponto que tem poucos profissionais. Então, eu também estava pensando estrategicamente o meu futuro, sabe? Isso você levou para o mestrado. Levei para o mestrado. E o que você está pesquisando exatamente agora, né? Hoje, eu faço mestrado em políticas públicas e governo. E a minha pesquisa, ela busca analisar o impacto das mudanças climáticas na população preta, parda e indígena. Então, é um rolê complexo. Eu basicamente pego dados de ondas de calor, variação de ondas de calor, e estou cruzando com dados do censo de populações pretas, pardas e indígenas. Então, eu quero verificar se nas regiões onde tem a maior parte população preta, parda e indígena, se tem a maior variação de ondas de calor, sim ou não. Que a gente sabe que tem. Na vida real, a gente sabe que tem. E aí tem. você está pesquisando para Mas comprovar aí eu o preciso rolê. cientificamente entrar nos métodos e tal para poder comprovar. Zero ordem cronológica, vai, volta, vem aqui. É isso aí. Porque tem uma coisa de... Você fez uma universidade... Você começou na escola pública, né? Isso. E aí você foi para uma escola particular. Depois Isso. você volta para uma escola pública, né? Exato. Que é o Ginásio Experimental de Pernambuco. Ginásio Pernambucano, isso. Ginásio Pernambucano. E aí, depois você entra na universidade, né? E agora está fazendo um mestrado. Esse caminho da universidade é um caminho muito difícil, tortuoso. Não só de entrar, né? Para quem vem da periferia, né? Quem está na escola pública, mas também de permanecer, né? A gente aqui sabe o esforço que é de permanecer Exato. nesses locais. E a gente, no nosso papo, você falou até... a gente fala pouco sobre isso, sobre esse esforço de permanecer. Conta pra gente sobre esse seu esforço de permanecer e também como é que você vê isso na trajetória de outras pessoas que vêm, né, das mesmas origens, assim, que nem a gente. Nossa, foi uma via sacra, praticamente. Foram 7 anos de graduação e eu passei por tudo. Greve de professor, greve de caminhoneiro, a sua greve de graduação aluno. foi em quê? Medicina veterinária. Ó, pessoal. Ah, eu sei que não tem nenhum sentido. Eu vou explicar. Amor, você é bonita, inteligente, que raiva, tem todo sentido. Políticas públicas. Toma, incrível. toma veterinária. toma veterinária, toma não sei o Seja quê. de clima de animal. Eu passei. Quantos anos você tem? Eu tenho 26 hoje. Meu amor, ela tem 26 anos, é medicina veterinária, ela tá no mestrado. Ah, amor, ainda é bonita, tá na televisão. Gente, acabou pra mim esse Tchau. programa. É muita perfeição. É muita. Eu fiz a graduação em medicina veterinária porque eu me apaixonei pela área, eu queria ser médica veterinária. E, inclusive, cuidando de cães e gatos, trabalhando em hospital. Por muito tempo, eu quis isso pro resto da minha vida, assim. Mas eu entrei em medicina veterinária e, né, cotista. Fui a primeira pessoa da minha família, de diversas gerações, a entrar na Universidade Pública Federal. Enfim, raspei a sobrancelha, minha tia soltou fogos, tem vídeos lindos, assim, desse momento. E aí, bom, saí da escola e entrei na universidade, né? Que isso já é uma coisa gigante. Só que, para permanecer na universidade, é que foi o grande rolê. Porque a universidade não é paga, mas o meu jaleco é pago e é muito caro. O meu instrumento cirúrgico é pago e é extremamente caro. Livro, congresso, passagem, RU, que é restaurante universitário. Enfim, diversas coisas são pagas e é extremamente caro. E como é que eu ia fazer para pagar isso? E não tinha uma bolsa? Porque Existe eu fui a cotista bolsa. da UERJ aqui do Rio. E tinha uma bolsa, que não era uma bolsa. Mas é bolsa permanência, né? Existe a bolsa, só que assim, no universo de 11 mil alunos da Rural, a bolsa era para 100, assim. Caramba. Então, na minha turma, inclusive, tinha uma menina que foi selecionada. Eu me inscrevi para a bolsa e tal. Teve uma menina que foi selecionada, mas a situação dela era extremamente
assim, mais complexa do que a minha. Ela morava numa casinha com 11 pessoas. Tipo, claro que a bolsa ia para ela e não ia para mim. Mas aí eu não consegui a bolsa na época. Na época eu consegui só uma bolsa tipo de R$90 mensal para pagar passagem. Eles não me deram a bolsa maior, que era de 400, eu acho. E me deram uma bolsa menor por 3 meses. Assim, tipo, 3 meses você consegue 3 vir. meses você vem. Depois você que se vire. Dá um jeito. Lute. Não, brincadeira. Não, mas assim, medicina é a veterinária, né? realidade, Que você né? falou que tem que comprar coisas. Tipo, eu fiz comunicação, né? Pois então não é. tem coisas pra comprar, assim. Pois é. Então, então era bem complicado, assim. E aí acontece que eu vi a necessidade de trabalhar. Comecei a trabalhar. Consegui logo no início, graças a Deus, um trabalho. Assim, eu saí do ensino médio já empregada. Assim. Antes de acabar minhas aulas de ensino médio, um professor meu de redação já ligou e falou: olha, quero que você seja monitora. E aí eu fui monitora de redação durante 1 ano. Dei aula de redação e tudo mais. Depois, passei para dar aula de inglês. Depois, dei aula de reforço na minha casa. Depois, isso eu vou começar a contar aqui. Aí, comecei a trabalhar fazendo esses acolhimentos no Brasil todo. Então, começava a viajar e aí começou a entrar uma graninha. Esse era o quarto. Isso, eu trabalhava como modelo ainda, fazia foto comercial, o outro. Depois desse rolê todo, a grana ainda não entrava, que era tudo job pontual, né? E aí eu recebi a oportunidade de ser... Recebi não fui atrás. De ser recepcionista em um hospital veterinário. Sendo que aí era de noite. Eu falei, bora. Porque eu queria ser veterinária, era o melhor hospital que tinha na época. Então eu falei, bom, vou aqui como recepcionista, vou aprendendo. E meu sonho era, vou subindo, vou sendo enfermeira, daqui a pouco sou contratada, lê do engano. Mas passei 4 anos como recepcionista em plantão noturno. Eu pegava 8 da noite, largava 8 da manhã, ia direto para a faculdade. Eu só dormia de verdade, noite sim, noite não. Nos dias que eu estava de plantão, quando eu tinha intervalo, eu pegava um pedaço de papelão que eu guardava, botava no chão e dormia com o telefone do hospital aqui do lado, porque se o telefone tocasse, eu tinha que atender. Então, eu não dormia de verdade. Eu tinha sonhos com o telefone tocando, eu tinha sonhos com gente batendo na porta. Pesadelo, né? Pois é, eu não dormia de verdade, sabe? Então, foram 4 anos dessa rotina, mas essa rotina foi o que me levou a congressos, a cursos dos mais caros. Então, eu terminei a graduação de medicina veterinária bem. Eu fiz os melhores congressos, melhores cursos, fui atrás de melhores professores, melhores livros. Só que aí, no final, eu desisti de tudo. Mas... Não, mas você se formou. Eu me formei, só desisti de ser médica de clínica de pequenos animais, né? Hoje, as minhas amigas, inclusive, adoram os meus livros, que eu saí doando tudinho, os livros caros para elas. Não, mas essa conversa me faz pensar muito sobre... essa importância, né, da gente discutir de fato nesse país as políticas de permanência, né? Exato. Seja na universidade, mas também na educação básica, né? Porque muitos jovens que estão nessa situação, né, precisam trabalhar, né? A gente está no corre, a gente vê muito nessas falas, né? Pô, não consigo fazer o curso, não consigo fazer tal coisa. E eu entrei como cotista, corre. então a universidade já sabia, eu entrei como cotista de escola pública, renda e raça. Então a universidade já tinha identificado que eu era uma pessoa de baixa renda, né? Tem essa questão. Então, isso que eu acho que identificou que a pessoa é de baixa renda, que vai ter dificuldade de finalizar. Você precisa ter um acompanhamento com aquela pessoa até o final. Acompanhamento não só financeiro, como psicológico, pedagógico. Porque eu chegava para as professoras no início das disciplinas e falava: o que é que eu preciso aprender para fazer essa disciplina? Porque eu tive disciplina de genética, sendo que eu não tinha aula de biologia na escola. Sim. Como que eu vou fazer? Então, eu chegava e perguntava: e aí, o que é que eu preciso aprender? E aí eu voltava para os livros de ensino médio para poder aprender, para poder ir para as aulas da graduação. E outra coisa também que é muito importante de se falar é que existe um sistema dentro das universidades, um sistema no mundo acadêmico que a gente não aprende. Publicação, crédito, atividade complementar, bolsa de iniciação. Tudo isso é para ser apresentado, principalmente para o cotista que não tem as conexões, né, pessoais, profissionais, que as outras pessoas geralmente têm. Então, a gente entra no mundo acadêmico sem saber, acha que é só vai assistir aula e volta. E aí você perde muita oportunidade, até de bolsa, de fomento. Nossa, se eu soubesse de tudo isso que eu vim descobrir no final da graduação, eu não tinha feito tanto rolê para conseguir renda. Eu tinha feito um projeto de iniciação, conseguindo um fomento de alguma instituição,
sabe? Eu tinha ido por esses meios institucionais que muita gente entra sabendo, porque o pai é profissional, porque o pai é professor universitário, porque o tio já fez graduação e sabe. Mas eu não sabia, conseguido logo um orientador pegar e falar, bora, me bota em tudo que é pesquisa que você tem. Não partimos do mesmo lugar, né? A E gente não precisa sabe. criar situações para que a gente tenha políticas de ações afirmativas para que a gente consiga, pelo menos, chegar no um pouco mais próximo dessa balança aí Pois é. da equidade, né? Porque é complexo mesmo. E algumas universidades têm políticas de extensão, políticas de acolhimento e tal, mas a gente precisa expandir, né? Porque Exato. não dá conta. Exato. E você falou também da questão de ser a primeira da família a entrar na universidade, né? Como que foi essa reação, tipo, não só para você, mas, tipo, a família? Você é do... Porque eu não fui a primeira a entrar na universidade, mas sempre que eu chegava da faculdade, quando eu entrei, eu sou a terceira neta, no caso, meus avós ligavam, como é que foi hoje? O que você estudou? E eu, gente, como que eu vou falar o que eu tô estudando? Entendeu? Eles ficaram, tipo, super animados. Como é que foi, assim, a sua família? A reação deles vendo você na faculdade e tal? Foi um dos momentos mais bonitos, assim, da minha vida, né? Como eu falei, eu tenho vídeos e fotos desse momento até hoje, assim. Existe uma prima que já entrou na universidade, mas é privada. Então, eu fui a primeira a entrar na Universidade Pública Federal, da minha família, assim. E aí, aquele momento, sei lá, acho que meus pais falaram, pronto, check. Deu certo. Deu certo. O que não necessariamente significa sucesso, né? Eu acho que isso é um debate legal, um ponto legal também de se levantar. Mas, assim, para uma visão de periferia, que todo mundo fala sempre isso, né? Estuda que é o caminho. Estuda que é o caminho. Você chegar no ponto máximo, que é o ensino superior, você conseguir esse espaço sem precisar pagar mensalidade, que era o grande pesadelo, A preocupação. né? Se minha mãe não conseguia pagar uma escola de ensino fundamental e me botou numa pública, imagina pagar uma universidade, né? Então, para eles, eu acho que foi o momento de mais alívio, assim, né? Tipo, ufa, deu certo. E para mim, foi... Como é que eu posso falar? Eu não sei se eu senti... Óbvio, eu estava extremamente feliz, mas eu tive um ano de vestibular tão difícil para conseguir, porque a gente também precisa levantar esse ponto, né? Eu tive um ano tão difícil para conseguir passar, sabe? Eu consegui uma bolsa no pré-vestibular, eu fiz uma tia minha assim, paga, por favor, vai dar certo. Então, eu tinha uma pressão de todos, minha, interna, mas de todos os lados também, né? Tipo assim, tinha uma galera esperando que aquilo desse certo, sabe? Professores do pré-vestibular que acreditaram. Eu pegava 7 horas da manhã na escola e tinha aula até 6 horas da tarde. De 6 horas eu ia caminhando até o pré-vestibular. Tinha aula de 6h30 até 22 horas. Final de semana eu tinha aulão. Eu perdi 10 quilos no 3º ano. Tudo isso por essa coisa do eu preciso passar por mim e pela minha família, pela minha comunidade, por todo mundo que já me deu a mão. Eu preciso passar. É uma pressão, então, né? Tanto é que eu tive 2 crises de ausência no final de dezembro, assim, um pouquinho antes do resultado do vestibular, que é quando você somente dá meio uma travada, assim, você apaga, mas não desmaia. Eu não sei explicar os termos. E por cansaço, por estafa, por burnout, por todos esses nomes que a gente dá. E sendo aluna de escola pública, né? Que, enfim, uma política pública efetiva era que tivesse uma psicopedagoga me acompanhando, um psicólogo, porque é muita pressão. E é uma pressão invisível, eu acho. Porque a gente dá a medalha para a pessoa que consegue. Mas a gente não sabe o tanto que ela pagou para aquilo ali. E quando eu falo pagar, não é pagar de dinheiro. É o tanto de pagamento emocional, sabe? E psicológico. Eu lembro daquele 3º ano como se fosse hoje, assim. Porque quando chegou o passei, foi, eu acho que, muito alívio, né? De tipo, caramba, deu certo. Eu tinha uma frase que eu queria tatuar, porque eu repetia que nem um mantra todos os dias, que é milagres acontecem quando a gente vai à luta. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Eu repetia isso todos os dias, porque quando eu estava lá no buzu lotado, de manhã, 2 horas de trânsito para ir para a escola, eu ficava, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Tipo, vai dar certo, que eu não tô fazendo esse rolê todo para dar errado. E você falou que a tua família deu check quando você entrou na universidade. Aí depois você vai
check, entra na televisão, meu amor, na rede aberta. Gente, é muito orgulho do pai e da mãe, né, não? E como que a sua família, a sua comunidade, como que eles receberam isso, assim? Como que eles receberam? Porque é muito incrível, né, gente? A sua trajetória é muito incrível. E eu acho que meus pais, eles estão um pouco acostumados já de eu fazer coisas que são muito fora da curva, assim, né? Porque desde muito nova, eu acabei, tipo, quando eu saí do ensino médio e comecei a graduação, que eu comecei a trabalhar como modelo, e aí eu fiz um comercial na TV. E aí meus pais, né, tipo, os já pais era uma coisa extraordinária. A próxima coisa que a Osana vai inventar. Pois é. Gente, será que ela vai aparecer na Lua semana que vem, gente? O que vai acontecer com essa menina? Pior que eu acho que é isso. Acho que mãe e pai ficam dessa forma. Porque aí eu apareci no comercial de TV, já foi aquela coisa toda. E aí, depois... Aí eu fiz outro comercial de TV. Aí, no ensino médio, eu fiz um intercâmbio. Ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Estudei 5 meses e meio em Chicago. Uma bolsa financiada pelo governo e tal, para alguns alunos de escola pública. 200 alunos no meu ano, especificamente. E, então, já foi... Tipo, mais uma coisa, né? Eu tinha 15 anos na época, fui-me embora para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Uma coisa que, pra gente, não é nada comum, né? Para quem é de periferia. Então, já foi outra coisa extraordinária que meus pais falaram, vamos embora. E se ela faz uma coisa banal, a mãe dela fala, isso que você fez? Isso não é nada. Mas a gente estava falando aqui antes da questão do direito de sonhar também, né? Uhum. E você sonhava, assim, com isso? Você imaginava, por exemplo, não, porque agora eu vou televisão, alguma coisa assim. Qual o seu sonho que você, por exemplo, que você pode dizer que você realizou, ou que simplesmente aconteceu sem você ter sonhado, mas era o seu sonho que você tinha que viver, entendeu? Eu vou complementar. E qual o sonho que você quer realizar? Porque agora, minha filha, nada mais vai surpreender. O céu é o limite. Nada vai surpreender. Mãe, pai, nada. Já tô esperando, né? Não, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito apegada à minha espiritualidade e eu acho que a espiritualidade, os seres de luz que me acompanham, eles são muito, assim, só fica calma, que as coisas vão acontecer. Então, eles trabalham pra caraca, hein, minha filha? Eles não são nada calmo, não. Tu acha que tem alguém calmo do teu lado? Se tivesse alguém calmo pra fazer todo esse rolê, meu amor, realmente. tem uns 5, 6 ao teu redor ali. Vai que é tu. Meu amor, você tá louca. Mas é isso. Eu nunca sonhei nada disso. Se você falasse pra Osana de 3 anos atrás, você ia estar no podcast falando sobre como é ser assistente de palco do Domingão com o Hulk, você ia falar, tá maluco. Com Mas certeza. ela falando, essa eu já sabia, você é capaz de tudo. Ninguém acha anormal, não. Porque eu nunca sonhei nada disso, assim. É muito maluco, porque eu nunca sonhei nada disso. Eu comecei como modelo porque eu queria uma grana extra. Eu nunca achei que eu fosse estrear um comercial, por exemplo. Eu nunca achei que eu fosse ganhar um concurso de beleza, por exemplo, sabe? Tem muita Gente, ela ganhou isso não tá no Miss roteiro. Brasil Planet 2022. Só isso que ela ganhou. Pouca coisa. E aí, eu nunca imaginei que nada disso foi acontecendo, mas eu não deixo a oportunidade passar de nada. Desde a escola, assim, que passa, eu tô aqui fazendo. E aí, eu não sonhei nada disso, mas faz muito sentido. Sabe? Tipo assim, por mais que eu não tenha sonhado, parece que tudo veio me preparando. Tanto de aula que eu já dei, o tanto de aluno que eu já tive que segurar numa sala, tipo, 45 alunos numa sala, me preparou para segurar uma plateia de 400 agora. Olha aí. Né? Uma audiência de 30 e poucos milhões. Então, tudo, depois de um tempo, a espiritualidade faz, vai com calma que vai costurando. Vai encaixando, uma coisa ou outra vai encaixando. Mas praticamente tudo na minha vida hoje não veio por um caminho convencional. Até o meu mestrado, inclusive. Meu mestrado não veio por um caminho convencional. Tava eu lá na Amazônia, sem acesso à internet, sem acesso ao WhatsApp. Quase que eu perco o meu mestrado, porque eu não existia, na verdade. Na época eu tinha bolsa, e aí não existia uma bolsa de verdade. O mestrado que eu faço é R$90 mil, né, que eu faço numa instituição privada. E aí não existia uma bolsa para isso. A bolsa não tinha uma propaganda. Oi, venha fazer processo seletivo. Eu mandei um e-mail pro coordenador, falei, oi, tem bolsa? Aí ele, faça o processo seletivo que a gente vê. Eu falei, não, eu não vou pagar R$150 num processo seletivo se eu não sei se eu vou ter bolsa. Porque eu não vou ter os 90 mil para pagar. Ele, não, faça, eu vou te dar isenção. Eu falei, beleza, fiz o processo seletivo. Aí no processo seletivo, na entrevista mas vai ter bolsa? Aí, no final das contas, eu
fui na Educafro, que é uma instituição do terceiro setor maravilhosa. Sim, maravilhosa. No Brasil que tem inteiro, relação né? com várias Sim. instituições privadas, justamente conseguindo bolsas, né, para pessoas negras. Mandei mensagem pro Frei, não sabia nem se o Frei ia responder. Oi, Frei, preciso de uma bolsa na Logicamente, Frei Ele Davi responder, maravilhoso. Ele mesmo deve ter respondido. Ele é mesmo, incrível. ele é um mesmo. fofo. Ele falou, oi, tudo bom? Me manda seu nome completo, seu CPF, que eu vou construir uma carta aqui. Eu conheço o dono, pode deixar. Mandou Ele é uma maravilhoso, carta. Frei Davi. Oi, dá uma bolsa pra essa menina, que ela precisa de uma bolsa. Pronto, no outro dia, a instituição falou, oi, tudo bom? Vamos fazer a sua matrícula? Isso. Olha o Frei aí. Não, Olha o Frei Davi, ó. Olha o Frei Davi. Então, não é o caminho convencional, sabe? Porque se eu não tivesse esse tino do tenta, por mais que não tenha nada, vai. O não você já tem. Exato. Essa é a filosofia da minha vida. O não eu já tenho. Então, se você perguntar qual que é o meu sonho agora, eu quero um programa. Eu quero um programa e o não eu já tenho, sabe? Eu quero conseguir trazer essas conversas que a gente tem nas esquinas, nas ruas, nas periferias e tal, que a gente ri, que a gente faz piada, que a gente se diverte, pra dentro da TV. Porque a TV, ela não perdeu espaço. Esse é, eu acho que um outro ponto no roteiro. Aí eu aqui, olha ó, tô aí. dando check. A TV não perdeu espaço para as plataformas, para o streaming e etc., porque a TV atende uma parcela da população que ninguém enxerga ainda, né? A gente teve Amém, fenômeno audiovisual do Vai na Fé agora na TV aberta. Quando que a gente achou que uma novela fosse estourar tanto numa época de streaming? Inclusive, tô órfã. Estourou porque... Tô órfã também. Pô. Estourou porque fala de uma família que não tá na televisão, né? Fala de uma mãe evangélica. Eu tive essa mãe. Eu sou a pessoa que liga, bota um gospel para começar o dia e falar, vamos enfrentar. E essa mãe, ela não tá na TV, sabe? Mas ela tá nos morros, ela tá na favela, incompreendida, sem se enxergar, sem entender se aquela dor dela é uma questão divina, ou se é uma questão do machismo, ou se é uma questão da opressão de renda. Então, a televisão ela tem o poder de chegar nessas pessoas, sabe? Na pessoa que, sei lá dentro da Amazônia, que só liga o gerador para assistir a TV no domingo e desliga porque não tem acesso à energia. Esse Brasil existe. Esse Brasil ainda existe. E ele não está nos streams porque a gente não enxerga esse Brasil. E a televisão tem esse poder e eu quero A TV faz isso. sentido, né? Ainda faz esse sentido. E tem essa coisa mesmo, né? Do streaming que... Meu pai nem sabe o que é. Outro dia ele estava vendo uma série, ele falou, vamos botar aquele filme de novo? Que não terminou. E não faz parte do cotidiano dele. Não faz parte da relação, de experiência, de mundo dele mesmo. E ele ama novela. É como ele se forma, é o que ele gosta de assistir, né? Acho que a gente precisa olhar mesmo para essa TV que ainda faz sentido. E a gente precisa construir essas narrativas, né? Exato. E você estava falando do protagonismo negro, né, nessa televisão. Como que você vê esse protagonismo negro, seja numa novela, seja em você, né, que tá ali, que tem várias meninas que olham, tem essa questão da representatividade, que eu sempre falo que é muito importante, porém que eu quero equidade, que a gente tem que ir muito além da representatividade. Mas como que você vê essa questão da representatividade, por que não da equidade, também nas novelas, na mídia de uma maneira geral? Eu acho que exatamente esse é o ponto que você levantou, porque a representatividade, a gente está falando de uma pessoa representando milhões. E não é isso que a gente quer, né? Eu acho que a gente já passou do tempo da gente entrar no debate da equidade agora, né? Se a gente tem uma população que é 50 e poucos por cento de pessoas pretas, 50 e poucos por cento de pessoas brancas. Como que a gente faz para isso estar na televisão, que ainda não está? Então, não é... Em locais estratégicos da televisão, né? De tomada de decisão, de poder. Não é só botar uma pessoa negra ali. É quem comanda aquilo ali, quem pensa aquilo ali, né? E até com as histórias, né, gente? Porque, assim, uma coisa é você bota uma pessoa preta, uma pessoa indígena naquela história e dá o check e fala, tá aqui. Mas qual é a complexidade dessa atuação, né? Que personagem é esse? O Cleiton Nascimento fala muito disso, né? Na peça Macacos. Eu virei a discípula de Cleiton Nascimento, desculpa, gente, porque eu falo isso em todos os lugares. Que macacos. Vejam onde ele estiver.
Porque ele fala disso, da importância da complexidade dos atores terem história, terem narrativa, terem nomes também, né? É isso, é a tomada de decisão, mas é essa narrativa que está na frente, né? Nos livros didáticos também, né? Como é que a gente qualifica essas abordagens que estão ali no livro didático, né? E assim, voltando, por exemplo, de Vai na Fé é isso, né? Vai na Fé pega representação de várias versões dessa população preta justamente e deu esse sucesso que deu por isso. Então, que é o que a Chimamanda fala, né? Que é uma escritora africana muito importante, inclusive leio, que é o perigo dessa história, dessa coisa única, né? Da história única, né? Então, feito você falou, a única pessoa preta naquele lugar não é um check, porque aquilo não significa representatividade. A representatividade real é a equânime, né? É onde a gente vê as duas coisas balanceadas. Porque a gente precisa que porque o povo preto não é único, né? A gente é muito variado. A gente é muito variado em narrativa, visão de mundo, gostos. Então, não esperem que vai ter uma pessoa que vai representar milhares. E nem eu quero isso. Por isso que quando eu brinco, eu falo, eu quero um programa. Porque eu não quero ser a pessoa que fala por milhões. Nunca. E eu acho que ninguém quer. Então, enquanto só existe eu, enquanto só existe uma pessoa na novela, uma pessoa na série, uma pessoa... Não é o check, porque ela não pode falar por milhões. Então, tendo essa oportunidade, né, de ter essas múltiplas pessoas em um espaço, dando visões diferentes e tal, a gente consegue trazer essa coisa mais balanceada e equânime de verdade, né? E aí a representatividade de verdade vai entrar. Mas enquanto tiver uma história única, não vai entrar. Porque é isso, eu nunca vou falar de uma favela do Rio porque eu sou de uma favela do Recife. Nunca. Se hoje qualquer pessoa me falar, vamos montar um projeto para favelas, porque você veio de favela. Falo, massa. De Recife eu conheço. Mas de Rio de Janeiro vamos chamar, sei lá, Raul Santiago, vamos chamar Atuane, vamos sair Renê Silva, vamos chamar a galera que sabe o que é a favela no Rio de Janeiro. Entendeu? Isso não... E terceiro setor faz isso até hoje, né? Vamos montar um projeto de favela. Pega uma pessoa de uma favela do Sudeste e fala, vamos montar... E é sempre a mesma pessoa, uma única pessoa. É sempre essa danada dessa pessoa. Entendeu? Então, o potencial vem quando a gente entende que nós somos únicos na nossa própria vivência. Mas em um trabalho como esse, que é a televisão aberta, não pode, nunca. Somos diversos, mas não somos dispersos, né? Nossa, nunca tinha ouvido essa frase forte. Gente, com essa frase quase filosófica, que o nosso programa maravilhoso está chegando ao fim. Todo mundo agora. Gente, tem tanta coisa ainda pra falar, gente. Eu tô inspirada. Tô também. Eu tô chocada. Tu quer ser minha amiga, não? Amiga, eu quero. Por isso eu tava, pera, por favor, o WhatsApp. Vai, quando acabar aqui, eu preciso fazer um grupo. Amiga, cara. Vamos fazer um grupo. Vamos fazer um grupo. Eu tô falando aqui. Eu conheci privado, Osana no Movimento LED. E aí foi um encontro, assim. O que a gente tava fazendo? Sei lá, foi Eu tava saindo de uma palestra, Pronto, né? tá acabando o programa, só pra falar, que daqui a pouco falam que mas tá a acabando gente se aqui na orelha. encontrou aqui, que é importante, Movimento LED, tá na casa. Estamos todo mundo aqui junto. Mas justamente a gente se encontrou porque eu sou de agarrar as oportunidades. Olha eu peguei aí. embaixo do braço de uma pessoa e falou, me leva, bora. Gente, a gente ficou pra cima e pra baixo, ela começou a contar a história, eu falei, Osana, eu não quero parar de te ouvir. Assim, vamos conversar mais, eu quero saber mais dessa Você história. mora no Rio? Não, ainda não. Tá, vamos deixar pra depois, por favor. Não, deixa suas redes. É porque eu quero tá ser bom, amiga deixa. dela. Gente. Não, a a menina gente é vai bonita, fazer isso inteligente depois. e ela tem uns 10 guia, mentor espiritual ao redor dela. Essa espiritualidade é um aí. time trabalhando pra ela. E é gente. importante a gente construir. Não, tem uma coisa assim, recados finais. A gente vai encerrar. Calma, diretor, calma, voz do além. Produção. Que Os isso, espíritos. produção. É os espíritos da Osana que tá falando. É, os Ela tem espíritos que da ir porque ela Osana, tem outra porque- coisa pra fazer, gente. Não, é só porque, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Tem uma trajetória importante de oportunidade, uma pessoa que agarra. A gente tá aqui, ó, todo mundo que tá ouvindo, que conhece o rolê, se identificou, né? Fala, pô, assim mesmo. Ou se disse, pô, eu tava com vontade de ir lá, mas tenho vergonha. A Osana falou, testemunho de fé, dizendo, mete a cara. Vai lá e faz. Só que a gente precisa construir. Vamos pra política pública, gente, porque é esse o rolê. A gente precisa... né, construir oportunidades de fato para que a gente rompa as trajetórias únicas, para que a gente rompa esse lugar do discurso único, para que a gente tenha que ter esse esforço hercúleo para manter as paradas, né, gente? É preciso ter políticas públicas de inclusão produtiva, Exato. de inclusão na educação e tal. Esse é o recado. Acabou, calei minha boca. Tá? Não, mas só um Não, minuto. agora você vai dar tchau.
Vamos, Não, gente, e antes de chegou esse momento. antes de terminar, deixa suas redes, onde a galera te acha, porque você inspira, né? Você precisa inspirar mais pessoas. Por favor, galera. Vamos deixar essa Vocês mulher pro podem milhão. me achar no Instagram e no TikTok como Osana, H-O-S-A-N-A-G-S, no final, Osana GS. Mas se jogar Osana Silva lá, também vai aparecer. Geralmente eu apareço ali no primeiro ou Olha no que segundo. chique. Mas só pra finalizar, a minha frase final é: eu tô aqui porque eu preciso que várias outras pessoas iguais a mim não precisem correr tanto, né? Ó. Não precisem se jogar tanto, se cansar tanto para chegar aonde eu cheguei. Eu tô fazendo tudo isso para que a gente abra esse caminho, para que essas pessoas não precisem se cansar tanto, porque correr, cansar não é o certo. A gente precisava poder fazer o caminho de boa, como várias outras pessoas fazem. A paz não vai na fé. Dignidade e direito, né, gente? Sim, vamos se despedir? Tchau, gente. Eu tô realmente Nada a ver. impressionada que passou muito rápido. Corre, Que a né? gente fala Como muito. A conversa é boa, né? Bruce, quer começar essa despedida? Gente, muito obrigada. Osana, maravilhosa, que bom que deu certo. Obrigada por estar aqui com a gente, por topar. Gente, vocês que estão aí nos escutando, muito obrigada por ouvir nossas abobrinhas aqui nesse podcast. Galera, vocês podem ver esse episódio, né, no YouTube do Canal Futura, pode ouvir nas suas plataformas de áudio preferida. Osana, você é inspiradora. Obrigada. Volte sempre. É nóis, tropa. Osana, minha melhor amiga, mais nova melhor amiga. Falsidade Obrigada. Tamara, eu tô encerrando esse programa numa energia lá em cima, Tamara. Como que você vai falar uma coisa dessa? Ai, galera. Mas se depender de mim, sim. Ai, Quero muito ser sua toma, amiga. Tamara. Vamos todos ser amigas aqui, ó. Vamos, somos Todos nós. Osana, obrigada mesmo pela sua participação. A sua história é incrível. Você é uma mulher incrível, porque além de ser linda, você é inteligente, tem 10 guia espiritual junto, você tem que ser estudada pela NASA. Eu te vejo no seu programa, porque o Frei Davi já ligou pro Boninho e você vai ter o seu programa. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou acompanhando. E é isso, simbora. Simbora fazer correr atrás, barulho, sem muito barulho, precisar galera. se cansar tanto Galera, como já tô fala. falando de Essa é a cebolinha. Muito obrigada, galera. Obrigada. E esse podcast tem edição e finalização da Tímpano Audio Design. Produção da Mariane Del Rey, maravilhosa. E Luiz Santiago Málaga. Som direto de Joyce Santiago, também maravilhosa, porque as mulheres dessa equipe são todas muito maravilhosas. Equipe técnica do Futura, Tamara Abreu, Lívia Lacorte e Thiago Oliveira. Estagiário Alex Martins, todos maravilhosos. Edição e coordenação de jornalismo de Pedro Henrique Lima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.